Linha de Frente. Olá, tá tudo bem por aí? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Linha de Frente, especial no fim de semana. E hoje vamos falar sobre segurança pública. O Brasil é reconhecido como um país pacifista na política internacional. Mas aqui, gente, dentro das nossas fronteiras, vivemos em guerra. Apesar de alguns avanços, estamos entre os 20 países mais violentos do mundo, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E a preocupação aumenta com o avanço do crime organizado. As guerras entre facções se multiplicam e fazem vítimas inocentes. Cada vez mais infiltradas nos mais variados setores e instituições do país, as organizações criminosas se fortalecem, fragilizam serviços prestados à população e, para manter a cadeia do crime funcionando, elevam os índices de violência. Enquanto tudo isso está acontecendo, a PEC da Segurança Pública coloca governo federal e parte dos governadores de estado em lados opostos. No Congresso, parlamentares miram as consequências da violência, aumentando punições, sem também olhar, muitas vezes, para as causas do problema. E o STF retoma julgamento de ação que trata da violência policial nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Esses são alguns dos muitos pontos que nós vamos discutir no programa de hoje. Vou apresentar a vocês os nossos convidados. André Santos Pereira, delegado de polícia, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Recebemos também Maria de Carli, mestre em Ciências Políticas. Priscila Silveira, doutora em Direito pela PUC São Paulo, e Túlio Nassa, professor de Direito do Estado, da pós-graduação da PUC São Paulo. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença, pela participação. Obrigada. Vou começar nessa ordem aqui, da mesa, com você, André. Uma perguntinha para a gente aquecer o debate de hoje. Eu trouxe um pouquinho do cenário que nós vivemos aqui no Brasil, vamos nos aprofundar a respeito desse cenário ao longo do programa. A gente está no caminho certo para vencer a guerra contra a criminalidade? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, nós demos alguns passos, mas nós estamos numa corrida de maratona. Muito há que ser feito ainda. É por aí, Maria de Carli? Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou um pouco mais pessimista nesse caso. Entendo que segurança é a principal preocupação do cidadão brasileiro, mas acho que ainda falta muito esforço para resolver o problema e principalmente muito esforço conjunto. Sinto falta disso em todas as esferas de governo do Brasil. Túlio? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com essas pessoas tão ilustres aqui na mesa. A resposta, infelizmente, categórica é não. Não estamos no caminho certo. Infelizmente, acredito que até estamos retrocedendo em alguns pontos. Vamos debater aqui hoje muito sobre isso. Com certeza. Tanta coisa para falar, né, Túlio? Dá vontade de soltar tudo no começo, mas a gente vai em prestações suaves para a nossa audiência. Priscila? Olá, Lívia, meus colegas aqui de bancada, toda a nossa audiência. Satisfação estar com vocês. Lívia, a resposta que também eu vou aí com o doutor Túlio é não. E eu explico rapidamente por que nós precisamos mexer no bolso da organização criminosa. Sem isso, nós vamos cada vez mais ficar patinando, porque a gente sabe que o tendão de Aquiles dessas grandes organizações versam sobre a questão financeira. E eu espero que nós tenhamos um debate sobre isso para que eu possa falar um pouco mais. Problemas para a gente debater aqui não faltam, mas eu já adianto que no programa eu gosto de começar com os problemas. A gente vai destrinchar todos esses problemas, mas é claro, já que a gente está diante de tantos especialistas, propostas de talvez não melhorar, mas começar a caminhar pela melhoria que a gente precisa nessa área. E vamos começar o programa então de hoje, gente, trazendo índices de criminalidade. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou em junho deste ano que as mortes violentas intencionais no Brasil, no ano de 2023, caíram 3,4%. Mesmo com a redução, são números alarmantes, já que foram 22,4 o número de mortes a cada 100 mil habitantes. Essa taxa é 4 vezes maior do que a taxa de homicídios mundial, que corresponde a 5,8 mortes a cada 100 mil habitantes. O Amapá
é o estado com maior taxa de mortes violentas e intencionais. São 69,9 a cada 100 mil habitantes. Já São Paulo aparece com uma menor taxa, 7,8 a cada 100 mil habitantes. Eu vou começar com você, Maria. Eu sei que você já está de olho nos dados. Sim. E você trouxe uma curiosidade a respeito da Bahia, né? De uma cidade da Bahia. Exatamente. Aparentemente, pelos dados que eu coletei aqui, Feira de Santana é a cidade com maior índice de homicídios no Brasil. E a Bahia também já foi um estado que atingiu esse recorde infeliz. Eu, baiana, sinto muito pelo meu estado, de ser o estado mais violento do Brasil durante muito tempo. Pelo menos 10 anos atrás era nesse ranking que a Bahia se colocava. Infelizmente, o Brasil, né, como eu falei, está longe de atingir o ápice da otimização para resolver o problema da violência. A gente ainda tem um problema estrutural grave de falta de sincronia entre as esferas, as polícias militares, né, que são as principais polícias que combatem o crime de maneira mais acirrada, e as federais, na parte da inteligência. Ainda tem os estados que não têm bastante comunicação e integração entre essas duas entidades, mas temos aí a proposta da PEC da Segurança, que pretende, né, trazer uma luz no fim do túnel. As comunicações ainda estão incipientes, iniciando-se. Muita treta vai rolar. A gente sabe que começou aí talvez uma falta de sincronia entre alguns governadores e o governo federal, e ainda também o legislativo e o governo federal, que também parece não ter se conversado com essa proposta recente feita pelo presidente Lula no final de outubro, né, início de novembro, na semana passada, se não me engano. É um debate, André, que embora, como todos, vamos colocar assim, embora seja tão importante, talvez ele tenha uma dose de politização maior do que a dose de técnicas importantes a serem discutidas para tentar avançar. E aí talvez uma das explicações para esse ponto que eu adotei, que eu trouxe no começo do programa e que a Maria começou a falar sobre isso, talvez essa seja uma das principais explicações. Aqui a gente está falando da PEC de Segurança Pública, a gente vai trazer mais detalhes mais à frente, mas essa é uma de um conjunto de iniciativas em que, em vez de os poderes sentarem-se sobre a mesa para tentar encontrar um ponto em comum, para entrar num acordo para avançar na pauta, a gente fica como testemunhas de um espetáculo de guerra. De um Estado, de um lado, um governo federal que defende, por exemplo, uma ideia e governadores de oposição se opondo, criticando. Ou, às vezes, vem uma ideia do Estado, mas não é abraçada por outro Estado, não é abraçada pelo governo federal. O que dizer sobre isso? Tem como mudar esse cenário que a gente vive hoje de politização tão intensa no Brasil para avançar nessa pauta? Olha, a gente tem perspectivas culturais e tem a polarização. É sobre isso que a gente pode falar, inclusive quando tratamos de segurança pública. Essa polarização tem sido prejudicial para as discussões técnicas e efetivas e para a gente colocar em prática aquilo que tem que ser feito. Como bem disse aqui a Maria, as pessoas precisam conversar, elas precisam chegar a consensos. Eu escrevi recentemente um artigo sobre a PEC da Segurança Pública e o título foi a PEC da Segurança Pública e a possibilidade de você avançar nesses conflitos de competência entre esferas administrativas de Estado, ou seja, União, municípios, os próprios estados, e também entre as forças policiais. Então, a gente, em vez de partir dos consensos, estamos partindo dos dissensos. E não vamos chegar a lugar nenhum dessa forma. Eu acredito que a PEC da Segurança Pública tem um tópico extremamente positivo, que é a junção dos fundos do Fundo Nacional de Segurança Pública com o Fundo Penitenciário de Segurança Pública. E o mais importante desse tópico é o não contingenciamento, ou seja, esse recurso ele não pode ficar ali sem ser gastado, ele tem que ser gasto e tem que ser investido. Então, além desse ponto, nós temos outros diversos pontos que no decorrer da nossa conversa nós iremos abordar e pontos que na nossa visão seriam prejudiciais dentro de uma perspectiva superficial de medidas propostas para a segurança pública. Um ponto que me chamou a atenção, Túlio, nesses dados que eu trouxe na abertura, é que eu trouxe o Amapá como o estado, segundo o Anuário de Segurança Pública
dados de 2023. O Amapá aparece como o estado com maior taxa de mortes violentas e intencionais, é bom a gente enfatizar isso, e São Paulo aparece com uma taxa menor. Nós que estamos aqui em São Paulo, vivendo um dia a dia de violência quase que palpável, para muitos palpável, que são vítimas reais, diretas da violência, todos somos de alguma forma vítimas dessa violência, colocar São Paulo como um estado com menor índice de mortes violentas chega a soar estranho. Tem alguma explicação para isso? Os especialistas diferenciam a segurança em si da sensação de insegurança, né? Nós temos um problema grave na cidade de São Paulo, que é o roubo de celular. E é um problema que afeta a população no dia a dia, no geral. Isso causa uma sensação de insegurança maior do que, de fato, ocorre hoje em São Paulo em relação aos crimes com mortes violentas. É um número menor que o resto do Brasil? Ok. Fruto do quê? De investimento, de inteligência durante anos e anos. Mas é um número longe de ser o ideal se nós compararmos com outros países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, mas com investimento sério e com planejamento em segurança. Pegando um gancho na fala do André, o que eu vejo, e também, Lívia, que você destacou, o que eu vejo aqui no Brasil, as discussões são travadas por pautas eleitoreiras, por pautas de ocasião, a toque de caixa. Nós vimos aí recentemente o problema envolvendo lá o assassinato no aeroporto de Guarulhos, vimos o atentado ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, e isso parece que já levou a toque de caixa, a rebote, uma proposta de emenda constitucional. Me parece, assim, algo muito temerário, uma situação tão complexa que seja discutida no calor de um fato isolado que vem a reboque uma proposta de emenda constitucional. Não sei se, por exemplo, a Associação dos Delegados foi chamada para conversar a respeito dessa matéria. Eu sei que os governadores foram chamados, mas simplesmente para anunciar, com um texto pronto ali, olha, a nossa proposta é essa. Então não teve uma conversa prévia. Será que os prefeitos das capitais foram chamados? Olha, quem entende um pouco de segurança pública sabe que o papel dos municípios é fundamental na segurança pública. Aliás, nós temos em países com índices muito menores que o Brasil, uma segurança pública mais descentralizada. E eu não estou citando só Estados Unidos, que realmente é um país mais desenvolvido que o Brasil, mas vamos olhar para a Argentina, que com todas as mazelas econômicas que eles têm, em matéria de segurança pública, eles são melhores que o Brasil. E é um sistema mais descentralizado que o Brasil. E hoje o que está se propondo nessa PEC é a centralização. É o que o México fez lá atrás e nós estamos vendo hoje, né, o que isso representa. Então, bem ou mal, qual é o melhor modelo, se ideologicamente vai interferir, os partidos que vão discutir, etc. Mas o que preciso é que haja uma discussão séria e técnica e não no calor de uma notícia sobre violência. A associação foi convidada a participar das discussões para a construção da PEC, da segurança? Não fomos convidados. Inclusive, isso é um ponto de crítica, né? A falta de diálogo do governo federal com entidades de classe, ou seja, com aqueles diretamente interessados, além da população, aqueles que irão executar as medidas que estão sendo propostas. Então, nós não fomos convidados. Houve uma discussão preliminar com os governadores. Acredito que não houve uma conversa com os prefeitos, isso até o momento também não foi noticiado, e a gente percebe, de fato, que propor uma medida tão robusta como essa, como uma mudança à nossa Constituição, sem um diálogo prévio, sobretudo com aqueles que irão realizar a execução dessas medidas, é talvez um ponto que tenha sido deficitário aí na estratégia proposta pelo Ministério da Justiça. Agora, Priscila, o Túlio tocou num ponto que eu quero agora prolongar aqui com você, que talvez algumas das explicações para aqui em São Paulo a gente ter, pelo menos nesse quesito de mortes violentas, estarmos à frente de outros estados, o fato de aqui a gente ter tecnologias, profissionais, enfim, inteligência, condições de estabelecer políticas, não só de inteligência, técnicas de investigação, para permitir com que esse crime que existe de forma sensível aqui em São Paulo seja melhor combatido, vamos colocar assim, do que em outros estados. Para você, seriam algumas das explicações?
Lívia, uma das explicações para mim é quem comanda o crime organizado. Eu te explico. Aqui em São Paulo, a gente tem lá o primeiro comando da capital, ele não tende a ser tão violento como em outros estados a gente tem organizações criminosas. Então, não estou falando que é isso só, mas eu acho que isso traz uma diretriz. Por quê? Porque eles lidam com a traficância. A traficância é a maior ou o principal crime, né? Por essas organizações criminosas que dão aí mais dinheiro com um pouco menos de risco, digamos assim. Em que sentido? Porque se ele vai roubar o celular, ele fica muito à mercê de ser preso, por exemplo, né? Então, eu acho que essa organização criminosa que comanda, né, aqui, e a gente sabe, né, e é trazido para nós com relação aos crimes que eles cometem, então eu acho que a mudança também do criminoso vai influenciar para a queda para nós, né? Eu digo a mudança do criminoso em que sentido? Hoje está muito mais fácil, é muito mais rentável para aquele que comete crime cometer um estelionato, Lívia. E eu te explico por quê, porque o estelionato, ele não está cara a cara com a polícia, porque a polícia, a gente precisa também dizer, muitas das mortes que acontecem é uma repressão ao nosso sistema policialesco que precisa reagir a ao elevado índice de criminalidade. Então, eu acho que um pouco é a mudança do criminoso, um pouco é a inserção, né, dessa atividade trazida pelo primeiro comando da capital ou pelas organizações criminosas. A gente tem mais de uma, né, mas aqui ele lidera um pouco. E também, trazendo aqui o que o Dr. Túlio disse, que o roubo de celular traz uma sensação de insegurança. A gente tem visto que isso tem sido incidente, né? As pessoas que roubam, aliás, muitas das que roubam, são pessoas que são usuárias de droga, pessoas... Eu não sei muito de estatística, né, doutor André? O senhor pode falar um pouco até melhor, mas nos parece que são pessoas em situação de rua, que vão pegar esse dinheiro para poder usar drogas, eventualmente. Então, traz essa sensação, sim, mas eu acho que a mudança, né, da característica do criminoso, próprio quem comanda, como que é a maioria do crime, isso influencia para a gente ter uma taxa, mas é bom a gente lembrar também a nossa audiência, Lívia, que por mais que nós tenhamos diminuído os índices de homicídio no Brasil, nós somos um país mais homicida do mundo. É bom a gente dizer que nesse mesmo Anuário Brasileiro de Segurança Pública esse dado é trazido. Por quê? Porque nós temos o maior índice de homicídio do planeta e, além disso, só para finalizar, todo esse homicídio se desdobra de questões raciais, questões de gênero e também aí questões regionais. E é nesse ponto, pegando o que o Dr. Túlio nos disse, já há aí um planejamento, porque cada estado tem uma forma de crime. E nós temos uma legislação nacional, e aqui não é uma crítica a ela, mas a gente tem uma legislação nacional que vai punir igualmente um crime desigual. Eu te explico isso. A Maria acabou de trazer pra gente. Na Bahia, o maior índice é o crime X. Então, há aí, né, projetos sinalizando para que cada estado possa eventualmente, por mais que a gente tenha algum breque na Constituição, né, pelo princípio aí da reserva legal, só cabe aos deputados legislarem, mas trazendo um debate para que cada estado legisle à mercê aí do seu maior índice de violência. Então, basicamente isso. Agora, Maria, eu estou com outro dado aqui desse mesmo anuário que a gente está trazendo informações e vamos trazer mais ao longo do programa. Falei na abertura que nós estamos entre os 20 países mais violentos do mundo. Uhum. Exatamente, somos o 18º. E um outro dado para efeito de comparação, embora aqui no Brasil nós tenhamos 3% da população mundial, nós respondemos por mais de 10% dos homicídios. Uhum. Isso lá em 2021, que foi o último dado coletado de forma comparativa a outros países, e entre 119 países analisados, ou seja, boa parte do mundo, países do mundo, quase, levando-se em consideração todos os países do mundo. E a Priscila tocou no ponto da desigualdade em vários setores, não só desigualdades sociais. Haveria outras explicações para a gente concentrar tanto homicídios aqui no Brasil? Eu acho que, primeiramente, acho que a doutora Pri tocou num assunto bem interessante, que é a questão da percepção do cidadão aqui em relação à segurança. E, de fato, eu estava até lendo alguns artigos acadêmicos sobre isso, e há 10 anos atrás apontava que a principal preocupação do brasileiro era a corrupção. E, de fato, a gente tinha isso, né? Tanto é que a retórica eleitoral em 2018 foi justamente focado nisso. E, de 4 anos para cá, foi uma transição entre saúde e agora segurança. Então, desde 2022, segurança passou a ser a principal preocupação do brasileiro, tanto vemos e ouvimos aqui nas eleições municipais, que foi uma pauta convergente aqui, principalmente de São Paulo, com o que convergiu candidatos de esquerda e de direita
com propostas bastante similares no que tangia segurança pública para o município de São Paulo. Agora, você me comentou, né, sobre o detalhamento dos homicídios no Brasil. O Brasil é um dos países com maior índice de feminicídio. Acredito que a doutora Priscila também pode apresentar melhor esses dados. E a questão, né, de outros tipos de homicídios, como, por exemplo, a população trans, a questão racial, de fato, está atrelado muito ao nosso histórico como país, como sociedade. Somos um país que sofre de pobreza e desigualdade social, e isso é um fato para você ter um índice de criminalidade maior, porque aquele jovem da favela, você perde ele para o crime. O crime, ele passa a ser uma opção bastante viável para um jovem que cresce e não tem muitas perspectivas de futuro. O que você vai preferir? Um ensino educacional que também falhou, porque o ensino formal educacional público falhou, hoje em dia os índices de educação mostram, então aquele jovem corre, né, para o crime sem muitas outras opções de vida. Então a criminalidade passa a ser uma instituição, ela passa a ser não é pandemia a palavra, é epidemia na sociedade, e o crime se profissionaliza, se institucionaliza. A doutora Pri também tocou no fato de como é o crime aqui na cidade de São Paulo. De fato é uma empresa, o PCC é uma instituição profissional. Ele já infiltrou-se na política, né, em vários setores, né? A gente profissionalizou-se, é uma instituição profissional que tem uma renda anual de mais de 5 bilhões de reais ao ano. Então, queria ver qual é a empresa no Brasil que tem esse tipo de rentabilidade. Então, é para se abrir o olho e ficar muito preocupado com o nível que chegou a criminalidade no Brasil. Muito difícil vai ser combater esse problema. Impunidade é uma das explicações. Eu estou com um dado aqui do Instituto Sou da Paz, um levantamento mostrando que a cada 10 homicídios, 6 ficam sem solução aqui no Brasil, e eles têm uma métrica para chegar a esse número. Para esses pesquisadores, o homicídio é considerado esclarecido quando a polícia chega a um suspeito, o Ministério Público oferece a denúncia, desde que isso aconteça até o final do ano seguinte da data da ocorrência do crime. Porque se demorar muito também, continua havendo impunidade, né, Túlio? Concordo. A impunidade é uma das explicações. Eu concordo. Muito embora muitos estudiosos entendam que aumento da pena ou a punição não leva a uma redução da violência, a tese é essa que eu discordo. Eu quero mostrar com dados e com números aqui que essa questão ela tem a ver também, colocando o dedo na ferida, com, de novo, o problema da centralização e da descentralização da segurança pública. Vamos pegar o exemplo da Polícia de Brasília. A Polícia de Brasília, ela resolve 70% dos inquéritos, 70%, enquanto a média nacional é 10%. O que acontece? Qual é a razão para que esse número exista dessa forma? É muito evidente que a Polícia de Brasília está fazendo a segurança de uma cidade, que é o Distrito Federal. Uma cidade grande, com suas cidades satélites, mas o território é muito menor, né? E ela ali, então, tem um domínio, uma capilaridade melhor da situação. Se nós olharmos para os países mais seguros do mundo, Islândia, Irlanda, Singapura, que também não é, há 20 anos atrás não era desenvolvido, hoje é, mas, enfim, são países pequenos, Dinamarca, são países pequenos, onde a segurança pública consegue ter capilaridade, ocupar os espaços e ter uma circulação de informação melhor. Então, dentro desse contexto, nós vemos hoje uma proposta em que vai centralizar a coordenação da segurança pública na mão do governo federal, quando, na verdade, o governo federal deveria ser, sim, o centralizador de informações. Deveria realmente fazer uma política de integração das informações, de inteligência, mas não de definir a política nacional de segurança pública e coordenar e transformar a Polícia Federal em polícia ostensiva. Olha que absurdo, a Polícia Federal tem 3 mil efetivos hoje. 3 mil é o número do efetivo da Polícia Federal. Como é que a Polícia Federal, que vai se transformar em polícia ostensiva pela PEC, vai dar conta do problema da criminalidade no Brasil? É evidente que ela não vai fazer esse trabalho. Nós temos 700 mil policiais militares somados, se nós pegarmos as polícias do Estado. E aí tem um outro número que é esquecido, que a PEC esqueceu,
que a Lei Federal da Segurança, do Sistema Único de Segurança Pública esqueceu, que são as guardas municipais. O doutor André sabe da importância que as guardas municipais e que as prefeituras têm na segurança pública. Infelizmente, no Brasil é esquecido. Volto a citar países como Estados Unidos, Argentina, França, em que há uma descentralização da segurança pública. As prefeituras e as guardas municipais estão mais perto das escolas, dos pancadões, dos bairros mais afastados, das favelas, das informações que circulam. Por que não fortalecer as guardas municipais? Você falou de feminicídio, sim, certo? A Maria falou de feminicídio. Você sabe como que se consegue implantar uma delegacia de defesa da mulher num município? Não sei se o doutor André já se deparou com essa dificuldade. O Estado simplesmente só implanta nas cidades, tirando a capital, nas cidades vizinhas, se a prefeitura pagar tudo. Se a prefeitura der o imóvel, se a prefeitura fizer um convênio e ceder servidor, porque o Estado não tem condição, o Estado é uma máquina grande, já é grande, gorda, lenta e é burocrática e é difícil conseguir capilarizar e chegar nos municípios. Imagina se agora isso tiver a determinação e a burocracia do governo federal para chegar em todos os municípios do Brasil. Então, nós estamos indo na contramão, nós estamos indo na centralização, quando, na verdade, eu insisto que deveria ser a descentralização. Eu cito, então, a Polícia de Brasília, volto e concluo com a Polícia de Brasília, que resolve 70% dos casos, enquanto a média é de 10%. E Brasília não é uma cidade tranquila. Não venham me dizer que Brasília não tem problemas sociais, problemas econômicos, enfim. Então, eu vou citar um outro dado numa cidade aqui vizinha a São Paulo, Itapevi. Nós temos 204 guardas municipais contra 93 policiais militares. Nós temos 72 viaturas municipais contra 21 viaturas da Polícia Militar. A PEC não cita nada de guarda? Nada, nada. Quem complicado. é que na ponta acaba fazendo a segurança pública em Itapevi? É inevitável que a Guarda Municipal atua. Muitas vezes com erros, com abusos, é verdade, não há uma perfeição, mas é preciso capacitar melhor, é preciso treinar melhor, é preciso controlar, mas é preciso também dar competência. Né? Total, e a GCM faz um trabalho incrível. Gostaria de insistir nesse tema aqui no debate. Quero ouvir o André sobre isso. Como é a parceria de vocês, da Polícia Civil, com as guardas municipais? Não sei se dá para falar como Estado ou só como capital, mas, enfim, a experiência que você pode compartilhar com a gente. Olha, a articulação e o trabalho integrado, ele existe, ele é fomentado, inclusive isso é um princípio da segurança pública básico, integração e transversalidade. Integração entre os órgãos da segurança pública, lá previsto no artigo 144 da Constituição, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e guardas municipais, que já são consideradas polícias. Existe uma PEC, mas não é a PEC da segurança pública, é outra proposta de emenda à Constituição Federal que prevê as guardas municipais sendo alçadas ao status de polícias. Então, isso está tramitando, é possível que isso avance lá no Congresso Nacional. Então, existe sim uma integração, mas é óbvio que isso precisa ser aperfeiçoado e fomentado. Eu acho interessante que a gente passou aqui por diversos temas e um deles é relacionado ao índice de esclarecimentos e à metodologia utilizada pelo Sou da Paz. Olha, eu discordo da metodologia utilizada pelo Sou da Paz, inclusive a nossa entidade de classe nacional, a ADEPOL do Brasil, ela traz uma perspectiva muito bem fundamentada de demonstrar que a gente não pode medir índice de esclarecimentos de homicídio trazendo a denúncia do Ministério Público como critério. Perfeito. Porque, eu te garanto, a Polícia Civil investiga e identifica o autor, o delegado de polícia faz o indiciamento e daí, até esse indivíduo ser condenado ou não, existe um calvário. Mas entre a denúncia e a condenação também há um caminho gigantesco, né? Com toda certeza. Então, só para a gente esclarecer para os nossos telespectadores, o delegado de polícia investiga, diz, olha, foi essa pessoa que matou fulano. E aí ele formaliza e entrega isso para o Ministério Público. O Ministério Público analisa e diz, olha, concordo com o senhor, delegado. Mas o Ministério Público pode dizer, eu não tenho elementos de prova para oferecer a denúncia. Retorna ao delegado de polícia para que ele angarie mais provas. E aí nós temos diversas falhas dentro do nosso sistema de persecução penal que faz com que
muitas vezes, essas requisições realizadas pelo promotor de justiça sejam requisições que, de certo modo, em algumas situações, desejam ganhar um pouco de tempo em razão do Ministério Público também estar assoberbado com muitas atividades, ou até mesmo por uma falta de percepção prática de que, olha, é impossível se chegar a essa prova que o Ministério Público está pedindo. Vou te dar um exemplo prático. O Ministério Público requisita filmagens do momento da execução. É básico. Você imagina que o delegado de polícia, os investigadores, realizam um inquérito, chegam na autoria e deixariam passar batido as imagens de câmera? Mas aí lá na frente, muitas vezes, um promotor de justiça retorna. É verdade isso. Pede imagens. O que é um problema também, né, André? Exato. Porque o que a gente pode considerar, então, como um crime, com ou sem solução? É uma outra discussão que a gente pode trazer aqui para a mesa também. Para além da métrica que foi utilizada pelo Instituto Sou da Paz, entendi perfeitamente o que você colocou e faz sentido. Sim. Mas para além da métrica, né, o que é um crime que é considerado com solução e sem solução? Exatamente. Mas só esse processo já chama a atenção, porque isso demora muito e atrasa mais um processo que já seria demorado. Sim. E aí eu estou falando de um aspecto de um homicídio, por exemplo, né? A gente está falando aqui de um caso hipotético prático, né? De um aspecto da investigação de um homicídio e que nós estamos debatendo nessa mesa aqui um dado que foi fundamentado com base em uma metodologia que explica o fenômeno dessa forma. Mas eu deixei claro explicando qual foi a metodologia, para não ficar superficial. Exatamente. E ficou muito bem esclarecido e posto aqui que essa metodologia, na nossa visão, ela é, de certo modo, falha. Então, a gente tem diversas variáveis. Se você tivesse que dar um percentual, um índice aqui de resolução para o crime aqui no estado, por exemplo, o que você colocaria para a gente? Indiciamentos. Vocês têm métrica. Mas você tem números assim? Vocês não fazem esse tipo de levantamento? Nós podemos fazer uma pesquisa e trazer esse dado posteriormente. Sim. Nesse momento eu não vou ter aqui. Mas nós temos os dados de inquéritos policiais que o delegado de polícia faz o indiciamento, ou seja, fala quem foi o autor, as circunstâncias, traz a materialidade do crime e diz, olha, está aqui. Sim. Então, a gente acredita que essa métrica é a métrica mais fidedigna. Sim. Se nós vamos ter uma denúncia, vamos ter uma condenação, nós entramos em aspectos jurídicos que são muito complexos. Sim. E que podem ser considerados também. De repente, a gente pode apresentar as duas métricas e apresentar os dois dados, mas não trazer e simplificar essa métrica de esclarecimentos dessa forma, que na nossa visão é equivocada. Eu queria só acrescentar uma informação que converge muito com o que o doutor André falou, é a questão mesmo de não haver, de fato, no Brasil, uma convergência com índices básicos referentes à segurança. Então, me parece aqui que não há um indicador nacional que seja, de fato, accurate, né? Assim, enfim, eficiente, referência com relação à resposta de chamado de polícia, por exemplo. Não há indicadores importantes para mensurar a questão da criminalidade no Brasil. Então, sem dados, a gente não consegue eficiência para fazer uma boa política pública. Só o que a gente sente, pelo menos a gente consegue dizer com clareza que a situação não está legal, não está interessante. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. Pode falar, André? Lívia, vou chamar uma reportagem, mas vamos lá. Pegando um gancho aqui, você foi muito feliz, porque, de fato, não há um consenso. E aí eu volto à questão dos consensos. Não há consenso sobre a métrica. Na lei do SUSP, nós temos lá a indicação de que, olha, vamos medir índice de crimes violentos, né, os CVLIs, crimes violentos letais intencionais, por intermédio dos inquéritos policiais, denúncias e condenações. Nossa, aí o processo muito mais veja longo, que né? eu estou... Aí vai dar 1%. Amplia. Veja que aí eu estou ampliando. Sim. De certo modo, é mais fidedigno, porque você conhece o fenômeno de maneira compartimentada e depois pode trazer suas conclusões. Te cortando, então, o que eu entendo que seria a solução, que é aquilo que eu levantei agora há pouco. Isso seria um crime solucionado, não? Sim, né? Exatamente. Aí você fala assim, olha... É a condenação ou não? A condenação é um critério muito fidedigno. Sim. Também, né? Olha, condenou, é isso aí. A gente pode ter, e aí discutindo sobre direito, condenação, aí a gente vai falar sobre direito, olha, ele pode ter matado, mas pode ter prescrito o crime, né? Perfeito. Eu concordo 90% que o André falou.
especialmente em que há muitas falhas e deficiências na métrica e na apuração desses dados. Isso aí é um ponto positivo da PEC, espero que seja implementado, porque na verdade já existe pela própria lei federal do Sistema Único de Segurança Pública. 2018, a lei? Exatamente, é colocar a 13.675, é efetivar o que está na lei, que é realmente sair do papel e implementar essa coordenação de métricas, de dados, de resultados, fazer o compartilhamento de informações quando um preso em uma audiência de custódia não seja solto se tem um outro mandado de prisão no outro estado que o juiz ali não está sabendo. Agora, o que eu questiono eu fico pensando nessa métrica, no que o André falou, se a condenação deveria ser um número efetivo, correto? Por quê, André? Porque chegar a uma condenação depende do processo penal e de algumas circunstâncias que não diz respeito à culpa da polícia. Não é um problema da polícia, a polícia elucidou o caso, mas às vezes o sujeito pode ter a materialidade do crime, pode ter autoria, pode ter, e por N motivos, como por exemplo prescrição, não se chegou a uma condenação, mas não significa que a polícia não atuou. Então, a métrica da condenação eu não sei se seria a métrica mais adequada. E agora eu queria insistir nesse ponto que é o seguinte, muito embora haja falha da métrica e possa realmente há uma maquiagem desses números, mas me parece inegável que quando o Estado consegue se capilarizar, quando ele consegue reduzir geograficamente o universo daquilo que ele tem que fiscalizar como polícia e apurar os crimes, o resultado é melhor. Quando se consegue abrir uma delegacia de defesa da mulher num lugar onde não existia, onde se cria um centro, se investe, coloca pessoal mapeando aquela região, o número, ainda que possa ter deficiências, ele melhora do que a não delegacia da mulher instalada ali naquele lugar. Então, a capilaridade me parece que é fundamental. E aí eu volto a citar Brasília, que pode ter N problemas, eu não estou aqui falando que é longe da perfeição, mas parece que ela tem uma vantagem, por exemplo, é mais fácil para a Polícia Militar de Brasília mapear só Brasília do que o estado de São Paulo, do que o estado do Amazonas, quiçá o estado do Amazonas. Então, eu insisto que a descentralização, ela é necessária. O Brasil é um país continental. Sem descentralização, nós não vamos ter nem como coletar os dados. Quiçá a métrica que a gente vai usar para apurar esses dados, né? Priscila. Só para complementar, Lívia, eu acho que a gente está nessa seara de trazer, né, quem que é a elucidação de crimes, a gente está caminhando, mas eu acho que tem muito ainda a melhorar e eu vou explicar. Eu acho que a gente precisa investir na polícia, né? A gente, por exemplo, crimes digitais, eu sempre penso que o criminoso está à frente, né? E falando um pouquinho aqui do que o Túlio trouxe, essa questão que a criminologia traz do método preventivo, isso é muito importante da prevenção geral também, porque se a gente deixa só a última ponta, aí cada vez mais a gente tem a sensação de impunidade. Então eu acho que na verdade é um conjunto, né? Um combo. A gente precisa investir na polícia, a gente precisa pagar melhor a polícia. Eu não sou de sindicato, viu, doutor? Mas é só porque eu acho... Só para deixar claro, né? Só para deixar claro que professores... Fazer uma composição. Eu acho que professores e policiais, Lívia, eu acho que influencia um pouco a questão da desvalorização, do desincentivo, ou seja, não há um incentivo para a polícia, porque, como o Túlio trouxe aqui, quando a polícia quer... Ela acha, ela investiga. Então, às vezes, faltam mecanismos, isso é um ponto, tá? Que a gente precisa trazer, investir, fazer mais investigação, ficar mais incidente, no foco, né, da criminalidade, eu acho que isso é importante. Mas a gente também precisa lembrar aqui a nossa audiência que a criminologia também trata, né, de estatísticas que não são apontadas nessa que nós trouxemos, que a gente chama de cifra escura, né? Na verdade, a terminologia correta seria cifra negra, mas há um debate com relação ao nome. Então, o que é essa cifra escura? Às vezes, a polícia nem sabe que o crime aconteceu. Então, ela não tem essa ciência, ela não pode elucidar e ela entraria nesse debate de não elucidação do crime. Isso é um ponto importante. E uma outra coisa que eu acho que tudo se desdobra, porque você perguntou o que seria feito minimamente, né? Eu acho que faltam políticas públicas, né? E em que sentido? Eu preciso ter mais emprego. Parece um ortodoxo, parece assim, ela veio aqui para fazer política, e não é, nem sou política nem nada, mas eu acho que falta de oportunidades, falta de políticas públicas faz com que cada vez mais a juventude, tem a ver com dinheiro só, tá? A questão social, Lívia, é importante, mas criminosos não são só desdobrados de pessoas que faltam, né? Tem precariedade financeira. Então, eles são aliciados pelo crime como uma oportunidade, muitas das vezes. Então, isso vira um ciclo
né, da violência, o ciclo da criminalidade, porque muitos deles não veem oportunidade, e eu não estou falando de todos, estou falando muitos deles. Então aqui eu até anotei, precisa de emprego, precisa de políticas públicas, e a polícia, se ela quiser, ela investiga, ela elucida, mas a gente também precisa investir. Eu te digo, o criminoso está muito mais à frente, começa pelo armamento, Lívia. Sim. Começa pelo armamento. Até outro dia eles usavam um revólver 38, doutor. Agora usa ponto 40. A pessoa está no ponto 50. Como que eu... Né, eu não tenho embate. Então eu acho que falta um pouco de política social de prevenção, né? Falta aí a gente incentivar a polícia para que a gente tenha mecanismos, por exemplo, perito. Todo mundo assiste CSI. Aí você fala, nossa... A gente tem precariedade, o perito vai lá com a luvinha, com o luminol, e não tô, pelo amor de Deus, a gente precisa da polícia aqui, a gente está discutindo a precariedade, né, para poder investigar, e não estou passando pano, não é nada disso. Claro. Eu acho que a gente precisa melhorar, porque pessoas boas a gente vai ter, mas assim, ó, ele não tem o produto, ele não tem o negócio, ele não tem a arma, vai desestimulando e aí o ciclo vai trazendo um preceito mais retrógrado, e aí a pessoa fala, eu não tenho, eu queria ir lá, mas eu não tenho jeito. Priscila, então, acho que isso... você me dá uma parte? Imagina. Eu pensei assim, muito fortemente no que você falou. Precisa investir, então, precisa dar condição de trabalho. Só, né? Sim, claro, mas uma das coisas que você falou, precisa ter o equipamento correto, adequado. Então, o que cabe ao governo federal se ele não é onipresente, ele não vai conseguir fazer o patrulhamento do Brasil inteiro? É verba. O que ele tem? É recurso. É isso que a PEC deveria trazer. É isso que deveria estar na Constituição. É uma cifra orçamentária. Na educação não tem o mínimo constitucional? A saúde não tem? Sim. Nós não temos verbas carimbadas? Então, é isso que a gente espera do governo federal. É uma política séria de segurança pública? Está aqui, ó. Verba da União do orçamento destinado para a segurança pública. E aí nós vamos ter um controle, é óbvio que não é só... tem que saber investir, bem investir, controlar, mas se não tiver seriedade e investimento, também como é que o policial vai ter o equipamento adequado, a arma adequada? Desculpa... Não, imagina, só para fechar, sabe o que eu penso, Lívia, de tudo isso que a gente está debatendo aqui? Que o crime organizado está super estruturado, ele divide o que precisa ser pago, o que precisa ser recebido, para quem vai, e o Estado está lutando entre eles, para poder... Eu fico com esse dinheiro, eu não fico com aquele não vai ganhar o dinheiro que o doutor trouxe aqui. Então, a gente está brigando entre nós, né, aqui discutindo o que precisa ser feito, enquanto eles estão lá na frente já fazendo, já realizando. Esse é a minha concepção, é o que eu penso, né? Então, a gente está desestruturado enquanto eles estão galgando cada vez mais estrutura. Só um comentário, é engraçado mencionar. Eu acho que... Eu até tinha lido isso quando você falou da questão de investimento financeiro. Tem um dado aqui que fala que os estados acumulam 2,8 bilhões para a segurança pública que não conseguem gastar. Ou seja, a questão não é dinheiro, é gestão. É gestão. Ou seja, vergonhoso. Porém, aqui no município de São Paulo, a gente tem um pouco o reverso disso. Aqui, 1% apenas do orçamento bilionário do município vai para a segurança pública. Então, você tem uma inversão aí em alguns aspectos. Como o Túlio falou aqui, né, cada caso é caso, as características são muito específicas, né, de cada estado, cada município, mas a gente tem aqui um problema de gestão administrativa da segurança nos estados brasileiros, que acumulam quase 3 bilhões de reais, que não gastam. Você teria noção, André, aqui o governo de São Paulo, quanto do orçamento que ele destina para a segurança pública ou não? O percentual eu não sei te dizer, mas a gente gira em torno ali, o percentual da Secretaria de Segurança Pública gira em torno de 20 bilhões ano, aqui no estado de São Paulo. É robusto. No entanto, a gente está falando de São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia prática, eu, quando iniciei minha carreira aqui em São Paulo, assumi uma delegacia lá no fundão da Zona Leste, né, Itaim Paulista, e a minha delegacia cobria uma área de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Um delegado, plantonista, com uma equipe, cobrindo uma área de 1 milhão de pessoas. Nós temos capitais de estados brasileiros que não chegamos a 300 mil pessoas, 200 mil pessoas. Então, a gente está falando de São Paulo, né? Então, o recurso parece ser robusto, mas talvez seja insuficiente. E quando a gente fala em percentual, conforme o dado que a Maria trouxe aqui, a gente vê que os investimentos são poucos. E eu estou feliz que a gente chegou a esse ponto da discussão que começamos a falar de soluções. Falamos. Antes da hora ainda. Fico muito feliz, muito obrigada. Me autoriza a falar algumas sugestões de solução. É o que mais queremos. Anota aí, Maria. Olha, investimento e gestão. Acho que duas perspectivas maravilhosas aqui, né? O investimento ele tem que partir nas estruturas humanas das polícias.
Não existe segurança pública sem pessoas que realizem essa segurança pública. Isso é óbvio. E quando a gente fala em valorização dos profissionais da segurança pública, a gente está falando de remuneração, de plano de carreira e de jornada de trabalho. Remuneração são para as necessidades básicas de todo ser humano. Um plano de carreira que você possa progredir, chegar até o último nível da sua carreira, sendo incentivado a isso, a se qualificar, a realizar cursos, a melhorar, a aprender a investigar crimes digitais. Para entregar para a população aquilo que ela precisa. E uma jornada de trabalho justa, porque nós estamos falando de seres humanos que precisam ter um descanso e que exercem uma atividade extremamente estressante. Então, essa pessoa tem que estar bem. E você vê como o caso, voltando aqui para a questão dos problemas, o caso do aeroporto, você vê policiais militares realizando bico no horário de seus descansos. Será que existe algo errado? Será que o Estado está olhando com sensibilidade para os seus profissionais que necessitam realizar bico, independente de, neste caso, estarem relacionados com atividade criminosa ou não? Isso vai ser investigado. Mas existe o policial que está realizando o bico na porta do supermercado, da farmácia, está se submetendo ali a escalas extraordinárias para complementar uma renda, e o Estado faz vista grossa a isso. É a base, né? É a base. Então, a gente está falando de ser humano. E na outra perspectiva, na perspectiva da gestão, a gente pode falar de investimentos, alocação de recursos nos locais certos. Óbvio. Uma perspectiva muito interessante que você trouxe, Priscila. A criminalidade, sim, ela está à frente. Nós estamos numa era tecnológica. Dados. Todo mundo gosta de dado. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública demonstra que, em 2018, nós tínhamos 1.500.000 roubos no país. Em 2023, esse número caiu para aproximadamente 870.000 roubos. Caiu quase pela metade. E aí a gente diz, segurança pública está melhorando. Mas, e aí? O melhor critério para definir se a segurança pública está boa ou não é a percepção da população. Você está saindo na rua e está sendo roubado. Seu celular está sendo subtraído. Então, o número de roubos caiu. Já o número de estelionatos subiu 360%. Em 2018, era de 420.000. E em 2023, esse número é de 1.900.000 estelionatos no país. E esses estelionatos são realizados por meios digitais, os golpes. Fácil. Exatamente. Mais fácil é a facilidade. E aí a gente entra na discussão da teoria econômica do crime, o crime passa a compensar mais, ser mais rentável, e ele corre pouco risco de ser preso realizando um estelionato a um roubo. Tanto é que as organizações criminosas agora estão criando as centrais de golpes e tudo mais. Todos nós aqui já recebemos uma mensagem. Minha mãe caiu. Minha mãe caiu num golpe recente nesses golpes. Agora, eu queria perguntar, não sei se a Maria de repente sabe, mas existe uma contagem mundial de estelionatos? Porque eu não sei se... Porque nós estamos aqui preocupados, óbvio, com todos os tipos de crime, mas parece o que coloca o Brasil nos últimos lugares ali são os crimes violentos, né? Nós estamos falando de violência. Eu sei que no Brasil também é terrível o problema do estelionato, dos golpes. Eu só não sei se... eu sempre penso que a gente tem que olhar para a experiência do mundo, ver o que dá certo, o que dá errado, para tentar fazer aqui. Só que, pelo menos, não há uma divulgação. Estou conversando aqui com grandes especialistas para entender como que esses números são em comparação ao mundo. Eu sei que na questão de crimes violentos, nós precisamos olhar mais para a experiência de outros países. E eu insisto, nós estamos indo na contramão daquilo que outros países têm feito e têm dado certo. Eu não vejo nessa PEC, de novo, nós conseguimos... Estava falando de orçamento, né? Que ele não às vezes o orçamento não é gasto e tal. Mas, às vezes, por outros motivos, o orçamento não é gasto. A licitação não termina. A burocracia. Né? Isso. Mas se a gente pegar, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, eu participei aqui de um programa em que a gente analisava as propostas dos candidatos a prefeito de São Paulo. Certo. Todos, tá? De todos os aspectos ideológicos. De direita, de esquerda. As propostas para a segurança pública na cidade de São Paulo. Número 1, todos, de direita, centro e esquerda. Número 1, aumentar o efetivo, até dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Hoje, o orçamento é de 1 bilhão e 200 milhões da Prefeitura.
Se você for dobrar a guarda municipal, dobrar o efetivo da guarda, e se tiver dentro do número, do limite, que é um absurdo. Gente, vocês sabem que existe um limite máximo para se contratar guarda municipal nas prefeituras? Sim. O Estatuto da Guarda fala assim, passou de um coeficiente, se é 2,5, não pode ter mais guarda municipal, com o medo de se criar milícias, de não ter controle. Então, é uma coisa assim... Mas vamos imaginar, São Paulo, todos, do aspecto político e ideológico, de direita e esquerda, falaram assim, eu quero aumentar o número de guardas. Por quê? Porque eu quero pegar o receptador lá do celular na Santa Efigênia, eu quero fazer uma fiscalização melhor, eu quero ocupar mais as periferias, etc. 45% pela lei de responsabilidade fiscal é o custo de despesa de pessoal do orçamento total que é destinado. Então, nós estamos falando de mais 600 milhões só com essa dobra desse efetivo. Nós estamos falando sem contar alimentação, uniforme e outras despesas. Então, não me parece, e nenhum deles conseguiu implantar. Né? No orçamento do ano que vem não está previsto essa dobra, muito embora o atual prefeito falou. Então, como é que pode ser feito sem dinheiro? Aonde que está esse dinheiro? Não me parece que realmente está sobrando dinheiro para essa situação. Então, eu insisto em que o governo federal deveria, sim, avocar para si, como fez com a educação, como fez com a saúde, e melhorou, de fato, funciona, né? Ele poder colocar dinheiro do orçamento, destinar uma verba e cobrar os seus resultados, criar métricas, verificar, premiar os municípios que aplicam melhor, os estados que aplicam melhor. Então, eu queria trazer esse contraponto. Em relação a estelionato, eu não sei se a gente tem... Tem, eu achei. Ah, então. Tem uma... Mas... Passar para o próximo. Não, pode ir lá para a gente ver o filme. Só para eu falar aqui, tem um relatório da Visa do ano de 2023 e o Brasil é o segundo maior país com o maior índice de fraudes. O primeiro ficando atrás da China. Então, nós somos o segundo nós maior. Estamos também... Não tem saída não, Túlio. Não precisa tentar aliviar que não vai dar. Ele tenta uma saída. Tenta uma outra modalidade. Que aí a Maria olha e vê assim... Então, mas precisamos, então, de mais investimento, de mais aperfeiçoamento, de mais treinamento, de mais capilaridade. Certamente, os valorosos, e são valorosos, 3 mil policiais federais, não são eles que vão resolver o problema de tanta capilaridade, de tanto estelionato no Brasil, transformando eles numa polícia ostensiva, numa polícia investigativa geral. Não me parece essa a solução, né? Deixa só eu puxar 2 linhas que nós levantamos até agora aqui na discussão, que é a questão do crime organizado. Priscila falou muito sobre isso. E o André lembrou do caso da execução do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos recentemente. E aí, as últimas notícias que a gente tem trazido aqui na Jovem Pan, André, vão nessa linha, né? De que o número de policiais civis e militares que estão sendo afastados das ruas está crescendo. Cada dia que a gente traz a notícia, esse número vai crescendo, por suspeitas de envolvimento desses agentes com o crime organizado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse panorama, de como a corporação tem enfrentado esse problema que é cada vez mais evidente aqui em São Paulo. Sim. Primeiro, a gente precisa separar o que é organização criminosa, o que é um policial que vai para o outro lado e torna-se criminoso. O policial que exerce uma atividade voltada ao crime é um criminoso, ele não é um policial. Esse é o primeiro ponto. Na perspectiva daquilo que precisa ser feito, a gente precisa voltar com a pauta de combate à corrupção no país. A Priscila trouxe isso aqui. Mas a corrupção, ela não é uma prerrogativa, entre aspas, da polícia. A gente precisa combater a corrupção de uma maneira ampla. Lá pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a gente propôs um projeto no sentido de que nós façamos uso da tecnologia para a identificação de evolução patrimonial de servidores públicos de maneira automática. Porque hoje isso é feito de maneira muito precária, por meio de papel. Os servidores públicos, e eu estou falando de uma maneira geral, incluindo os policiais, fazem as suas declarações de imposto de renda, há um processamento ainda físico em muitos lugares, e a gente pode fazer isso de uma maneira eletrônica. Então, se nós fizermos o cruzamento de dados da evolução patrimonial de um servidor público
com aquilo que está identificado nas unidades financeiras privadas do país, de maneira automática, isso pode ser feito por meio de lei, nós vamos ter aí um filtro para dizer, olha, esse servidor público tem uma evolução patrimonial compatível com a sua atividade. Aquele outro ali, vamos colocar um sinal de alerta. Não quer dizer que ele é uma pessoa que está praticando atos ilícitos ou que seja corrupto, mas já surge ali um sinal de alerta, né? E a gente vai poder trabalhar em torno disso. Mas se a gente vai fazer isso para os servidores públicos, precisamos fazer também para os agentes políticos. Sim, porque o crime organizado está infiltrado praticamente em todos os setores hoje, né? Eu só peguei o exemplo da execução para a gente levantar essa discussão. Então perceba, como você bem falou, Lívia, o crime organizado, corrupção está infiltrado em vários aspectos da sociedade, inclusive da própria população, que precisa fazer um meia-culpa também. Claro. Quando dá aquela caixinha para se livrar de alguma infração. Discussão profunda, viu? Muito. Mais uma linha de frente. Filosófico. Vamos precisar. André, tem uma pergunta interessante nesse situação de corrupção da polícia, que é óbvio que em todos os setores nós não podemos generalizar de forma alguma, e também a gente sabe que muitas vezes é a exceção, não é a regra. Mas nós vemos algumas experiências, na Colômbia, por exemplo, vimos agora recente em El Salvador, de medidas mais radicais no intuito de renovar de forma assim, muito radical o efetivo das polícias de tempo em tempo. Na Colômbia, eu lembro que era o país mais violento do mundo, teve uma situação ali, na época dos cartéis de Medellín, etc., em que eles reformaram a Constituição, praticamente demitiram uma massa gigante do efetivo da polícia, porque com o passar do tempo, volto a dizer, sem generalizar, mas cria-se, aqueles que passam para o outro lado, criam as suas pequenas organizações criminosas dentro da polícia, e aquilo vai crescendo, vai criando mais tentáculos. Então, a Colômbia fez isso, uma renovação radical no seu efetivo policial. É óbvio que junto com outras medidas, mas reduziu muito, era o país mais violento do mundo. El Salvador fez a mesma coisa agora e tem números assim muito bons num curto espaço de tempo. Então, eu não sei se, de repente, uma renovação é algo profundo de se pensar, mas uma renovação institucional mesmo desses efetivos de tempo em tempo, a cada 20 anos, 10 anos, se isso não seria salutar, porque às vezes é difícil você combater quando o próprio policial, que ele é que combate a corrupção, ele é o próprio corruptor, ou passivo ou ativo, né? Então é de se pensar sobre isso também. Guarda essa resposta, guarda. Deixa eu trazer uns dados aqui sobre facções criminosas, né, aqui no país. Um levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais revelou que existem mais de 100 organizações criminosas identificadas aqui no Brasil, atuando em 1.760 pavilhões prisionais, PCC e Comando Vermelho dominando a maior parte delas. O Nordeste do país é a região com mais facções, 46 ao todo. O Sul ocupa a segunda posição, acumulando 24. As regiões Sudeste e Norte aparecem com 18 e 14, respectivamente. Já a região Centro-Oeste tem o menor número de organizações criminosas identificadas, somando 10. Temos quanto tempo, Bianca, para a gente finalizar? Tem 1 minuto para finalizar esse bloco. Quero finalizar com você, Priscila. Essa questão das organizações criminosas que começaram lá no passado, aqui no Sudeste, não existe mais. Isso acabou, né? Lívia, você trouxe aqui a informação até do Rio Grande do Sul, né? E, curiosamente, ele não está na cabeça, mas a gente tem bastante organização criminosa, inclusive no Sul, que Bala na Cara é uma organização criminosa, por exemplo, bem violenta, né? Mas é que não sei se ela estaria tão assim estruturada como essas outras que você cita, que ficam aí na ponta, né, do iceberg. E é bom a gente falar aqui que dentro dessa questão da organização criminosa, eu acho que a gente precisa incentivar muito mais, Lívia,
o combate à lavagem de capitais. Por quê? Porque eu falo, né, de lavagem de capitais porque ele retroalimenta, né? Então ele pega esse dinheiro que seria ilícito e faz uma bola trazendo licitude e alimentando o abastecimento, o pagamento de funcionários. Então eu acho que nesse fluxo financeiro, porque veja, só aqui para fechar que você falou que tem que ser rápido, né? Já acabou. A legislação é de 2013 e nós estamos em 2024. Agora há pouco nós trouxemos números do Anuário de Segurança Pública, números de violência. E é sempre impactante quando a gente traz números da violência. Mas infelizmente, gente, muitas vezes as estatísticas acabam sendo naturalizadas. Estamos falando de números, são dados frios, mas quando passamos a dar nome e rosto para essas vítimas, para esses números, é chocante. Principalmente quando esses rostos são de crianças, são de idosos, pessoas que estavam a caminho do trabalho, ou gente que só queria terminar os compromissos do dia para chegar em casa e descansar com a família. Vamos então relembrar alguns desses casos agora na reportagem de Misael Mainetti. Uma idosa de 60 anos morre vítima de bala perdida. 3 jovens ficam feridos. A idosa Ana Rita Bispo dos Santos aguardava o transporte no ponto de ônibus quando foi atingida por disparos. Outubro, Rio de Janeiro. Uma criança de apenas 3 anos é atingida na cabeça por disparos feitos por milicianos. Estela de Oliveira Ferreira estava com os pais num local dominado pelo tráfico de drogas. A criança, submetida a uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana, fica em estado gravíssimo. Mesmo mês, mesma cidade. No Rio de Janeiro, 3 pessoas morrem e outras 2 ficam feridas num tiroteio vindo de uma comunidade em represália a uma operação da Polícia Militar. As vítimas estavam em 3 veículos diferentes: um ônibus, um carro de aplicativo e um caminhão. Novembro, Santos, litoral paulista. Uma criança de apenas 4 anos morre depois de ser baleada num confronto policial numa comunidade. Os suspeitos pelo tiroteio são 2 adolescentes. Um deles é morto e o outro apreendido. Ainda em novembro, em pleno saguão do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, é morto a tiros de fuzil o delator e ex-integrante do PCC, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. 8 dias antes, ele havia firmado um acordo para denunciar o esquema da facção e o envolvimento de agentes de segurança pública. Pelo menos 8 policiais militares são afastados. A Secretaria de Segurança Pública também anuncia o afastamento de policiais civis. Sobre o assassinato ocorrido no aeroporto de Guarulhos, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, criticou a PEC do governo federal sobre segurança pública e ainda defendeu que facções criminosas sejam classificadas por lei como organizações terroristas. Novembro, Sinop, cidade do estado de Mato Grosso. Uma cantora transexual de 27 anos é encontrada morta numa região de mata. Mãos e pés amarrados e decapitados. Identificada como Santrosa, a cantora era suplente no cargo de vereadora pelo PSDB. Eu vou aproveitar que o Misael Mainetti tocou na questão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tocar uma outra discussão aqui, porque recentemente o governador comentou sobre o ataque que aconteceu lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a execução do delator do PCC. E ele foi questionado, dias depois, sobre quais medidas de segurança seriam tomadas. Tarcísio afirmou que as facções criminosas deveriam ser classificadas como organizações terroristas. Vamos ouvir um pedacinho da fala do governador. Eu entendo que a gente tem que tratar esse tipo de organização criminosa como organização terrorista, para que a gente possa endurecer as leis. Não dá para membros de organização criminosa terem benefícios, ou acesso a determinados benefícios, como progressão de pena, ou até mesmo liberação em audiência de custódia, como se tivesse cometido um crime sem relevância. Está na hora de endurecer, de aumentar o custo do crime. Agora, Priscila, agora há pouco você falou, e o próprio Túlio também mencionou, e aqui ninguém reduz a importância de você endurecer leis, de você aumentar punições para combater o avanço da criminalidade.
Mas é preciso, ao mesmo tempo, também olhar para a prevenção do crime, olhar para as causas do crime. Você citou políticas públicas em vários setores, na área da educação, enfim, em várias áreas. Na área do emprego também, de trabalho. E aí pouco se olha, quando a gente vai para o Congresso Nacional, por exemplo, ou pelo menos proporcionalmente muito menos, para essas questões estruturais. E aí veio recentemente o governador querendo fazer essa equiparação. Passa perto de uma solução do problema? Lívia, eu penso que o governador Tarcísio tenha trazido essa equiparação, tendo em vista que quando a gente fala de atos terroristas, né, só para fazer aqui uma pequena diferença, no crime organizado, ele visa lucro, né? Então ele tem o proveito imediato financeiro. E ataques terroristas e o terrorismo, a gente tem uma legislação que antes a gente não tinha, definindo o que era, né, um ato terrorista, que está lá na Lei 13.260 de 2016. E ele cita, né, essa lei cita como ato terrorista aquilo que traga um terror para ganhar, né, eu estou falando aqui não tecnicamente, para a nossa audiência entender, para ganhar a causa diante de uma ideologia, diante de uma religião, diante de uma, sei lá, de algo que seja uma reivindicação social. Então, trazendo essa equiparação, penso que talvez a gente pudesse até equiparar a hedionda criminosa, trazendo alguns óbices, né, para esse preceito normativo. Porém, aqui a gente precisa também falar que já existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 3283 de 2021, que equipara o crime organizado, quando ele é feito dessa forma, né, a atentados terroristas, ao terrorismo. Então, eu acho que o governador, na hora que ele fala, né, de equiparar, porque quando a gente fala de terrorismo, tem a ver com coisa sanguinária, né, com poderio. Então, haveria essa equiparação, já que o crime organizado, como eu disse há pouco, ele se limita, ou teria uma limitação, ou seria primeiramente trazido a questão financeira. Agora, ele também criticou, muito nos moldes do que o Túlio tem trazido aqui, né? O governador critica a PEC, mas a gente precisa também falar para a nossa audiência que cada estado, Lívia, produz informação sobre o crime organizado, né? E, eventualmente, como cada estado tem, como eu disse, né, regionalização dessas organizações, desse tipo de crime, o estado talvez não repasse na sua totalidade para a União essas informações. Então, há também um descompasso para até mesmo se chegar àquela estatística que a gente falava no começo do programa. Sim. Por quê? Porque se eu não repasso para a União não consegue ajudar. A gente sabe que segurança pública é do Estado, mas a União, e eu acho que a PEC, a gente vai depois falar disso, ela vem para poder globalizar, trazer um preceito mais conglobante a essas informações para que a gente possa, em conjunto, combater o crime. Não só, né, penso eu, descentralizar para poder a gente fazer queda de braço, né? Então, eu acho que o governador, ele tem sido incidente, mas eu vou aqui contrariar um pouquinho a Maria. Em que sentido? A Maria trouxe para a gente a informação de que segurança pública, né, é a bola da vez. Mas eu acho que eles estão pulando, jogando a bola, porque ninguém chega num resultado, ninguém consegue. Eu acho que traz um populismo. Na verdade, era para trazer algo que seria popular, né, o clamor para a política, mas eu acho que acaba sendo, Lívia, uma batata quente, porque ninguém consegue solucionar, cada um puxando para um lado, ninguém quer o guarda. E aqui vou fazer um parêntese. Até a própria corporação policialesca não gosta entre eles. Então, há uma resistência por ser guarda. O guarda não pode fazer tal atividade. Eu acho que a gente está nadando ao contrário. Repito isso, insisto. E aí não poderia ser diferente. Os governadores foram, né, contrários. E o nosso governador, a gente vive a violência. Então, ele traz essa questão de trazer atos que sejam aí ligados ao terrorismo para dar uma maior incidência na pena, para poder dar uma maior punição, colocando a pena e a reprimenda como sua ponto aí inicial para poder reprimir o crime, que não é só, é bom a gente dizer, né? A ideia dele foi essa, né, Túlio? Tornar a lei mais dura para integrantes de facções, de organizações criminosas. Mas me parece que nós temos muita dificuldade, e o próprio André já mencionou, por várias questões, até burocracia, de se encontrar caminhos para se chegar a esses criminosos, primeiro de tudo, para daí então puni-los. Penso que não seja importante, mas enrijecer a legislação seria um passo seguinte, depois que esse criminoso já foi identificado, depois que ele começa a ser punido. Me parece que, às vezes, o poder público, não estou citando só Tarcísio, tá? Porque foi o exemplo que a gente deu, atropela um pouco a ordem das coisas para conseguir efetivamente avançar no combate à criminalidade. O que você pensa a respeito disso? Eu acredito que nós temos que olhar a questão com muito equilíbrio mesmo, diferenciando tecnicamente as situações
É evidente que nesse clamor o Tarcísio usou de uma, vamos chamar de frase de efeito, vamos equiparar ao terrorismo. O crime organizado é diferente de um ato terrorismo, né? Foi muito bem explicado aqui todas as nuances de um terrorista diferente do crime organizado. Mas, para além do rótulo, né, o rótulo está errado, mas eu acredito que o conteúdo da dosimetria da pena faz sentido. Não é pelo simples fato de que será que vai aumentar ou diminuir a criminalidade no Brasil como um todo, porque isso depende de ações preventivas, depende de ações de médio, longo prazo, cultural, educacional, etc. A gente sabe de tudo isso. A questão é realmente de enfrentar um problema urgente, latente e que vem contribuindo para esse aumento de criminalidade. Por exemplo, a alteração da lei de execução penal é urgente, é necessária. Quais são os números hoje de uma pessoa que sai numa saidinha ou num regime de progressão de pena e comete crime? 70%. Essa reincidência. Então, será que faz sentido, será que existe um mapeamento disso? Faz sentido se endurecer um pouco o regime de execução de pena, essa pessoa não sair tão cedo, já que 70% comete o crime, será que não vai reduzir um pouco, não vai inibir? Eu, de novo, sou da tese, a favor da tese de que a punição tem o seu caráter pedagógico, o seu efeito pedagógico. Isso está nas primeiras aulas de direito penal na faculdade. Nós aqui, operadores do direito, estudamos que o caráter da pena é pedagógico para evitar que a pessoa também cometa um novo crime. Evidente que além de outras medidas, mas me parece que a equiparação não é nem tanto por conta da igualdade entre as matérias, terrorismo e organização criminosa, mas sim pela situação hoje que é alarmante da pessoa que sai num regime de progressão de pena e comete de novo o delito. E se fosse considerado como terrorista, como ato terrorista, não teriam esses benefícios. Então eu entendo isso na fala do governador e aí me faz sentido. Com você, Maria, eu sei que você vai ter muito a contribuir nesse ponto. Eu queria focar nessa questão de prevenção. Sim. O quanto ainda precisamos avançar nas políticas públicas, porque se dá pouca atenção para isso, ou se dá, mas isso não é divulgado da forma como deveria, se é que isso acontece, porque é aquele trabalho de enxugar gelo, né? Se a gente não começar a olhar para essas questões com mais atenção e priorizá-las, a gente vai conseguir sempre conter a onda do crime, mas sem evitar que o crime aconteça. A gente está pelo menos nesse caminho das políticas públicas. Tem algum bom exemplo aqui no Brasil que você daria nesse sentido? Eu acho que a questão da prevenção como um todo, em termos de popularidade de políticas públicas, ela não é muito eleitoreira. A gente tem um problema crônico em várias áreas da nossa política pública, segurança, saúde. A gente vê que saúde é um problema gravíssimo, a questão da prevenção no Brasil ainda não é tratada com a devida prioridade que deveria ser tratada. Educação, saúde, assim, a questão de, por exemplo, investir pastas de saúde e esporte, pensar em projetos conjuntos. A gente não tem aqui um prontuário único digital para você conhecer, de fato, os pacientes, né, que usam o SUS. Então, a questão da prevenção é, de fato, um problema e tudo isso recai sobre o município. Como eu falei aqui, né, a GCM, né, foi dito aqui, né, a pasta de segurança no município de São Paulo, no orçamento de quase 120 bi, é só de 1 bilhão e 200 milhões, equivalente a 1% do orçamento. E, de fato, assim, é uma problemática, porque não é eleitoreiro, porque você não tem resultados tangíveis quando você faz a prevenção. Então, é complicado. De fato, precisa ter um olhar cauteloso, como eu disse aqui, e o próprio meu colega Túlio também mencionou, as propostas dos candidatos para prefeito na cidade de São Paulo, de esquerda, direita, centro, convergiram muito, porque eles entenderam que existem problemas que necessitam ter um olhar cauteloso, que é justamente investir nas guardas civis municipais, porque elas são as encarregadas da prevenção. Investir, outra coisa, investir em zeladoria urbana, locais mais iluminados, sem a sensação de abandono. Isso ajuda muito a segurança nas cidades, nas ruas. Ter a questão da guarda cidadã mais próxima à população, as guardas nas escolas. Então, isso tudo faz parte de um pacote de prevenção. Eu espero que o cidadão brasileiro acorde para essas questões e veja que é importante demais cobrar dos seus governantes essas questões
pontuais referentes à prevenção, de fato. E uma coisa que eu queria mencionar aqui, que a doutora Priscila falou sobre a questão da preocupação do brasileiro ser a segurança, de fato mas virou muito atrapalhado, como você falou. Virou um assunto politizado. E hoje a gente vive num mundo extremamente polarizado, onde o Brasil também passa por esse momento de polarização inflamada, em que esquerda e direita não conversam entre si. E a própria abordagem de combate à criminalidade entre esquerda e direita também não conversam entre si. Você vai conversar com um que acha que é mimimi da esquerda falar de política social com referente à segurança pública. Da direita, você vai falar com alguém de esquerda e fala que é duro demais. Então, eles não se conversam. E me preocupa muito essa aproximação desse ano eleitoral de 2026, nesse debate da PEC de segurança, porque você não vai ter na mesa os dois lados conversando para resolver, de fato, um problema crônico e um plano de segurança nacional a longo prazo para o Brasil. André, eu queria te ouvir sobre essa declaração do Tarcísio, propondo essa equiparação do crime organizado com ações terroristas e trazendo um outro elemento para te ouvir também sobre ele. Nós tivemos nessa semana o lançamento de um edital pelo Ministério da Justiça, propondo a distribuição de mais de 100 milhões de reais para aquisição de câmeras para fardas policiais para os estados. Mas para que esses estados possam ter direito a esse benefício, as polícias precisam se adequar a uma série de regras propostas pelo próprio governo federal, pelo Ministério da Justiça, sobre o uso dessas câmeras. Como é que está essa discussão aqui no estado, sua posição sobre isso? Olha, primeiro ponto, terrorismo. O governador Tarcísio, obviamente que em uma declaração pública, não fez uma fala técnica, nem lhe cabia isso naquele momento, nem nos cabe também cobrá-lo a respeito disso. Mas tecnicamente imprecisa, tendo em vista que se a gente for analisar, e a gente vê muitas vezes a superficialidade das discussões, a pena do crime de terrorismo e do crime de organização criminosa é a mesma. A pena máxima é de 8 anos em ambos os crimes. Então, a gente está falando de quê? De endurecimento de quê? Porque a gente vai mudar a tipificação dos delitos, né? Então, nessa perspectiva, a gente entende que tivemos ali uma fala política. Em relação ao tópico das câmeras, a gente tem uma estrutura, até mesmo por proposição da lei do SUSP, em que a União ela tem um papel de traçar diretrizes e de coordenar políticas públicas e até mesmo de realizar e trazer e formular um plano nacional de segurança pública. E os recursos que estão previstos dentro desse plano, né, que para cada ação dentro do plano deve haver o respectivo recurso, essas diretrizes podem ser traçadas pela União e tudo bem, constitucionalmente ok. E do ponto de vista até mesmo de gestão e prático também é importante em razão da condição da União trazer essa possibilidade de coordenação com os demais estados. Quando a União redigiu neste ano as diretrizes para o uso das câmeras corporais, tivemos um embate político de determinadas unidades federativas, governadores, dizendo, olha, interessante essas diretrizes traçadas pela União, mas eu não vou segui-las, porque eu tenho a minha independência aqui relacionada à temática de segurança, como o Túlio trouxe também, então eu não vou seguir. E tudo bem também. No cenário que nós temos constitucional e legislativo, tudo bem não seguir também, mas não vai ter o recurso. Exato. Então, nesse sentido, a gente tem o equilíbrio e a divisão de poderes funcionando, cada um segue o seu caminho. Quando a gente vem trazer essa discussão para a PEC da segurança pública, a figura muda de cenário. Caso nós tenhamos, e esse exemplo é emblemático para a gente traduzir a questão da PEC da segurança pública, como as coisas vão ficar, essa questão das câmeras. Se a União, após digamos que a PEC da segurança pública avance e ela seja aprovada, a União passará a ter a competência legislativa, ou seja, ela vai poder fazer leis de maneira privativa sobre segurança pública e ela vai poder dizer, olha, o uso das câmeras deve ser realizado dessa maneira, de tal maneira, e traçar as diretrizes e colocar isso na lei, submeter ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprovando, todos os estados têm que seguir. Vocês percebem a diferença, então, antes
da PEC da Segurança Pública e pós-PEC da Segurança Pública, caso ela seja aprovada, a gente vai ter um certo monopólio da União para legislar sobre a temática de segurança pública. E o caso das câmeras é um caso aí exemplar para a gente demonstrar essa situação. E, concluindo, eu acredito que a gente está discutindo segurança pública e visualizamos o aspecto político dessa discussão voltado para a polarização direita e esquerda, como nós dissemos no começo. Exato. E isso está sendo prejudicial para a população. A polarização, ela não é interessante nos debates de segurança pública e os debates passam a ser superficiais. Quando a gente vem falar de combate a organizações criminosas, a gente tem que falar de investigação qualificada. A gente não está falando especificamente que devemos preterir uma força ou outra, mas a gente tem que falar daquilo que vai trazer resultados para uma denúncia, uma condenação daquela organização criminosa, porque é uma estrutura complexa, é a natureza da organização criminosa. Associação de pessoas, mais de 4 pessoas, para cometer crimes com pena superior a 4 anos. Então, elas se juntam com essa finalidade de realizar vários crimes e, óbvio, que esses crimes visam lucro. Então, a investigação é complexa, nós temos lavagem de dinheiro umbilicalmente ligada à organização criminosa, porque se você tem o dinheiro, você precisa gastar esse dinheiro e precisa ter essa possibilidade de maneira lícita. Então, a lavagem de dinheiro é um aspecto extremamente importante que foi levantado aqui. A lavagem de dinheiro prevê a colocação desse dinheiro ilícito em um sistema lícito, a ocultação desse dinheiro e a reintegração desse dinheiro... Fortalecimento dos grupos. Dos grupos. E aí a gente tem um aparato que deve necessariamente passar por investigações qualificadas. Nós não vamos conseguir fazer frente ao combate ao crime organizado, pensando com a perspectiva e realizando as coisas da mesma forma que a gente vem fazendo. Ou seja, olhando para o policiamento ostensivo, colocar policial na rua armado, porque os bandidos, eles não estão mais lá como a gente imagina. Eles estão dentro de organizações criminosas, realizando operações extremamente complexas e eles, sim, vão utilizar da violência apenas no momento necessário, que é o caso desse assassinato que ocorreu no aeroporto. E aí, Túlio, isso me leva a olhar para a questão da inteligência, e nós já falávamos sobre isso mais cedo, com uma atenção ainda maior. Se aqui em São Paulo a gente já vê que há uma necessidade de melhorar nesse quesito, nesse processo de investigações policiais, quando a gente vai para outras regiões do Brasil, isso deve ser ainda mais ineficiente. É verdade. Tem um provérbio americano que fala follow the money, né? Siga o dinheiro que você vai seguir o crime, né? Isso vem... já é conhecido. Mas para você seguir o dinheiro, você tem que ter tecnologia e capacitação. Então, você tem que ter investimento em inteligência. Evidente que não é só o policiamento ostensivo que vai... aliás, não é o mais adequado para combater esse tipo de organização criminosa que já está infiltrado na política, nos serviços públicos, onde o dinheiro realmente traz mais poder até do que a própria ação violenta ali, que ela acaba sendo pontualizada numa determinada briga de facção ou numa delação, né? Então, me parece que o investimento em tecnologia, em capacitação é fundamental. E aí é que eu volto de novo a esse tema. Será que a União não poderia colaborar fortemente nessa matéria? Será que não poderia conversar e se integrar mais com os municípios? Vamos falar de inteligência. Quem será que tem mais câmaras de monitoramento hoje no Brasil? Será que, se eu comparar quanto que a prefeitura tem no município, quanto que o Estado tem no município, quanto que a União tem no município, quem é que ganha? É a prefeitura. Quem é que tem mais acesso às informações lá nas entidades de saúde do município? Reservados os direitos, né, pela LGPD e tudo mais, mas quem é que tem mais acesso à informação, mais inteligência? São as prefeituras, elas estão sendo esquecidas nesse projeto. É uma gama de informação, é um big data que eles estão deixando para trás. É um big data, quer seja nos bailes funks, quer seja nas arruaças, quer seja nas escolas, onde também tem violência, quer seja nos locais abandonados, onde vira boca de tráfico e bica de tráfico, né? Então, esse
não só o follow the money, mas como a inteligência para você investigar, deveria, aí sim, o governo federal articular uma política nacional com investimentos, congraçando prefeitos, governadores, mas não parece que é o que tem sido feito. Parece que veio a toque de caixa, uma emenda constitucional que reproduz aquilo que a lei federal de 2018 já fala, com uma única alteração, no meu ponto de vista, que a Polícia Federal agora vai ser polícia ostensiva. Eu queria só acrescentar uma fala que o doutor Túlio mencionou. Ele falou follow the money. Agora eu vou falar uma coisa para você. Data is power. E parece que falta aos nossos gestores públicos entender que dados e informações são cruciais para você entender o que a população necessita. Isso de negligenciar os municípios, que foi o que eu também falei lá, quando eu falei com a questão da prevenção de não ser eleitoreiro, tem tudo a ver, gente. Dado aquela informação sobre o cidadão, o que ele faz, quais são as comorbidades que ele tem, são cruciais para você, por exemplo, ter um sistema de saúde mais eficiente, que de fato tenha políticas públicas que resolvam o problema e não fiquem apenas no papel, na teoria, que é lindo. Priscila, desculpa. Não, André, falta 1 minuto, eu preciso passar para Priscila, mais uma vez te colocando na fogueira para falar em 1 minuto. Mas olha, essa questão da centralização de dados, ouvindo a fala da Maria, foi citada logo no início do programa pelo Túlio, que seria uma parte positiva na PEC da segurança se isso tivesse sido priorizado. Sim, Lívia, inclusive uma das coisas nessa PEC é centralizar para poder brigar com a descentralização, só que as pessoas estão resistentes porque vem do governo e a gente entra na questão da polarização. Poderia até ser boa eventualmente, mas por ser do governo que as pessoas vão contra, mesmo sendo necessário a gente se unir para poder combater o crime organizado. Fechamos, Bianca? Ou temos mais algum tempinho? Temos 1 minutinho para atender ao desejo manifestado. Para a gente fechar então, André. Extremamente importante as informações, a relação com o município e as atividades de inteligência da GCM. A gente tem exemplos extremamente bem-sucedidos. Eu cito São José dos Campos, fui até a seccional de São José dos Campos outro dia visitar um colega e vi como as coisas funcionam. As câmeras da prefeitura têm uma ligação direta com a delegacia e os investigadores têm acesso direto às câmeras da prefeitura. O crime ocorreu, a placa do carro foi identificada por meio de algoritmo, a gente consegue captar aquela placa, identificar qual foi aquele veículo, o percurso do veículo, e isso já está interligado com a própria delegacia. E a partir daí a gente vai seguir e conseguir prender o criminoso. Nosso iniciativas agora, positivas. Ótimo, perfeito. Bom terminar com esse exemplo. Agora sim o nosso tempo acabou. Sei que o Túlio quer falar, mas vai ficar nos bastidores. Pois é. Queria agradecer muito Priscila, Túlio, Maria, André pela participação. Sejam sempre muito bem-vindos aqui à Jovem Pan. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência, pela companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.